Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa de número 248. E onde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp TDD 11, número 985176385, da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nilce Pereira. E lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem ao raciocínio, à reflexão sobre a nossa caminhada aqui na Terra. De onde viemos, para onde vamos e por que viemos. São perguntas que nós temos a curiosidade de saber. E essas interrogações nós fazemos meio que, quase que diariamente. Mas continuem conosco até o final do nosso programa. Hoje nós vamos desenvolver o tema identificando seus valores dentro da visão espírita. Verdade. E agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos nos manter na nossa consciência que devemos continuar com as precauções que já estão muito bem divulgadas em todas as mídias. Sempre que puderem e estiverem com alguma gripe, algumas questões de saúde, puderem evitar aglomerações, é bom para que não venhamos a passar algum vírus para alguém, né? Se possível, quando estivermos com algum problema de gripes, algo que possa passar para alguém e tivermos que estar em público, em aglomerações, possamos continuar com as precauções do tempo da Covid, usar máscaras. É um bom meio para nos precavermos. Outro item importante é nos higienizarmos bem, lavar as mãos com álcool gel, depois de lavarmos as mãos, é muito bom para nossa saúde e do próximo. Então que a gente procure se precaver e nos precavendo nós vamos amparando, auxiliando o outro também, né? Então, eu vou dar um pitaco aqui que eu vou te falar uma coisa. Olha só como o pessoal, Gouveia, Nilce e Marcos Aleixo, estão se regenerando, sim. Porque eu fui no mercado, a menina de máscara, agora é o contrário, viu, Gouveia? Ah. Agora, quem tem uma gripe, alguma coisa mais ou menos assim, eles colocam a máscara. Então, o pessoal antes tinha vergonha de falar que, eu vou pôr a máscara, vão saber que eu tô doente. E não é não, né, Aleixo? O que você acha? É uma precaução, né? Se regenerando. Exatamente, a pessoa está tendo consciência. Consciência, isso que eu ia falar. Que ela pode passar uma infecção pulmonar. E a caixa do mercado lá tava de máscara. Ela falou, não, eu tô com gripe. Outro dia eu fui pesquisar o que é essa tal de difteria. Difteria também é um problema pulmonar, é um problema nos brônquios, né? Essas coisas. Agora interessante, viu? O pessoal tá ficando, né? Mais consciente. Esse é o nome, consciente, a consciência, né? Então é isso, amigos, que a gente possamos ter consciência, pois as doenças estão por toda parte. Então, sarampo, que você não escutava mais, difteria, infecções pulmonares, que principalmente em época seca como essa, é mais fácil pegar e
ela se transmitir. Então vamos nos cuidando, porque afinal de contas a vida é bela e o maior presente que Deus nos deu, né? É verdade. E aí, Nilce? E agora vamos iniciar a Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos algumas perguntas. Então, vamos a um questionamento e quem vai responder é o Luiz Gouveia. Isso, vou responder. Feita pelo Henrique Pedroso Ortiz. E ele quer saber o seguinte, Luiz. Às vezes me pego questionando sobre a justiça divina em relação à pobreza e à riqueza. Vejo em nossa sociedade algumas pessoas com tanto poder aquisitivo que não dá para contar a fortuna que essa pessoa possui. Por outro lado, vejo pessoas pegando comida no lixão em clima de caos total. Vocês espíritas, que têm a dizer? Que nós temos a dizer. Primeira coisa, a doutrina espírita, né, Nilce, é interessante. Ela é calcada num negócio chamado reencarnação. Reencarnação, ela explica muitas coisas interessantes. E uma outra coisa que a doutrina espírita é calcada se chama evolução. A evolução, ela é proporcionada pela reencarnação, ela é oportunizada pela reencarnação. E aí tem um capítulo, tem um livro na doutrina espírita chamado Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, ele fala exatamente das diferenças de quantidade financeira que um tem e o outro não tem, a riqueza e a pobreza. Ele cita exatamente isso na lei da igualdade, né? E na lei da igualdade ele fala assim, por quê? Kardec também questionava, por quê? Por que isso, né? E aí os espíritos respondem, nós reencarnamos com diversas vamos dizer assim, instituições de aprendizado. Uma hora você está aprendendo a cuidar de uma fortuna, então você tem uma fortuna. Na outra hora você está na sala dos que estão aprendendo a cuidar, a zelar e a ter condições de viver até a sua paciência, a sua tolerância, a sua abnegação de estar numa situação dessa de pobreza. Mas os espíritos advertem e falam o seguinte, tudo isso é um aprendizado geral. Tanto o rico, que tem uma riqueza que nem você fala aqui, que não dá nem para saber direito quanto a pessoa tem, quanto o pobre que está pegando o osso que vai tirar nos açougues, aquele caminhão que vai retirar o osso, as pessoas vão pegar o osso para fazer sopa. Aí você pergunta, mas por que, meu Deus, essa diferença? Aí os espíritos responderam exatamente isso para Kardec. É nesse momento que os espíritos encarnados na Terra, eles mesmos têm de aprender a equalizar isso. Nem pode ter uma pessoa paupérrima e nem pode ter uma pessoa super rica. Então, as próprias criaturas, espíritos encarnados, terão que se chegar a um denominador comum através do seu aprendizado, através das suas encarnações, através da sua vida, de que ele tem que um tem que cuidar do bem-estar do outro. Nós todos somos filhos de Deus.
E se somos filhos de Deus, nós somos irmãos perante Deus. Então nós devemos cuidar do bem-estar do próximo. E é essa a ideia que a espiritualidade superior fala. Um rico que ele saiba zelar, distribuir bem a sua riqueza, dar emprego, dar condições de vida para muitas pessoas, para várias famílias, essa pessoa está usando bem a sua riqueza, está fazendo com que a sua riqueza possa ser, vamos dizer assim, não distribuída, mas socializadas por muitas famílias. O pobre, por sua vez, que na pobreza se esforça para estudar, para conseguir um lugarzinho ao sol, para tentar melhorar a sua qualidade de vida de uma forma honesta e sincera, sem ser pelo roubo, sem ser pela criminalidade, esse pobre também está aprendendo muito nessa encarnação. Então é como nós sempre, nós espíritas falamos, a encarnação é um eterno aprendizado. E nós vamos ter a oportunidade de uma vez, ou algumas vezes, nascer na pobreza, mas também vamos ter a oportunidade de algumas vezes nascer na riqueza. Por quê? Porque tudo é um treino. Você não aprende a falar inglês se você não comprar um livro de inglês e não tiver alguém te ensinando inglês. Você não aprende a falar chinês, é a mesma coisa. Então, nós temos que ir aprendendo paulatinamente a respeitar o outro, respeitar a vida do outro. Então, o Pedroso, o Henrique é o seguinte: realmente, hoje, o que nós vemos é uma disparidade. Mas ainda nós somos espíritos aprendizes. É isso que os espíritos falam. Vocês ainda estão num planeta de provas e expiações. Vocês são espíritas a caminho do bem-estar, a caminho da melhoria. Mas ainda nós somos espíritos em evolução. Mas dá uma olhada lá para trás, há 1.500 anos atrás, quanta gente não era escravizada um pelo outro, apanhava, eram feitos escravos, Então, veja, nós já melhoramos substancialmente na nossa forma de viver hoje. Precisamos melhorar em muito? Precisamos. Mas é exatamente o que os espíritos falam. A encarnação, ela tem esse propósito: educar as pessoas a respeitar o seu próximo, assim como Jesus indicou. Agora eu vou deixar aberto aos amigos. Até porque, Luiz, nós precisamos saber que Deus, ele não condena a riqueza. Não. Ele não condena, até porque ele nos proporcionou isso, né? Está aí dentro das leis naturais. Agora, porque aquele que tem o poder do dinheiro hoje, né, se ele pode fazer o bem e não fez, ele vai se tornar o quê? Uma pessoa egoísta, mesquinha, frio em relação ao sentimento do outro. Enfim, isto aí é o quê? É um atraso na evolução dele, né? Mas a gente também vê aquela pessoa que é pobre, que tem bastante dificuldade e que também retrocede. Por quê? Ele reclama, por exemplo, né? Porque tem aquele pobre que também é orgulhoso, também é revoltado. Veja bem, não é só o rico que é avarento, não. Porque o pobre, ele pode ser tão rico, né? Quanto, mas de que forma? Se ele compreender
a situação dele, se ele não se revoltar e se ele desenvolver a sua inteligência, lutar por uma vida melhor, né? E o dinheiro, ele faz bem para a sociedade? Ótimo, ele faz muito bem para a sociedade, porque ele propicia empregos, ele pode propiciar melhores condições de vida, de alimentação para o outro, né? Porque a riqueza não foi dado a uns para ele se glamorizar, para ele ter tudo e o outro não ter nada. Então, Deus, olha só como Deus faz as coisas certinho, né? Estamos numa sociedade, tem o rico, tem o pobre. Por quê? São necessidades da encarnação. Porque, e quando tanto o pobre quanto o rico às vezes até desconhece que aquilo que ele está tendo hoje é um empréstimo. É um empréstimo para ele desenvolver a sociedade que ele está vivendo. Não é para ele ser mesquinho, porque, veja bem, tem uma passagem no Evangelho onde o dono do celeiro lá diz: nossa, as sementes que eu tenho estão ficando pequenas, está apodrecendo, eu vou desmanchar e vou fazer um celeiro 50 vezes maior e vou acumular mais sementes, né? E o que o anjo falou para ele? Se você for levado hoje, quem que vai aproveitar? A semente vai apodrecer, né? Então, é isso o que o Evangelho nos ensina. Vamos partilhar, não vamos deter só para nós. Verdade. Né? Porque não adianta falar assim, mas o pobre, o rico é avarento, o rico. Então, todos já se lembram daquela história que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas isso, veja bem, não é que o rico não vai entrar no reino do céu, ele vai entrar sim, dependendo das ações que ele desenvolver aqui. Porque são atitudes que são muitas vezes pedidas para vir naquilo. Ou uma questão de merecimento. Porque a gente vê, por exemplo, as grandes fortunas, os grandes impérios ruir de uma hora para outra. Por quê? As gerações que vêm vindo não têm o mesmo sentimento daquele patriarca que criou aquele empreendimento para criar todo aquele bem-estar na família. Não houve uma conscientização. Então isso se desmorona. O que quer dizer com isso? Para tomar cuidado, porque a riqueza ela não é eterna, ela vai ruir um dia, ou ela pode ruir um dia. Não necessariamente, né? Mas é isso. A conscientização é o tudo. que eu falo, né? A reencarnação, ela é a chave de tudo isso. Porque verdade. Uma hora eu posso estar na família A e na outra hora eu posso estar na família B, de um lado e do outro, aprendendo as duas maneiras de viver, né? Fala aí, Aleixo. Vocês falaram realmente o que é importante aí, a reencarnação. Os espíritos nos orientam que a reencarnação, uma hora nós precisamos estar ricos, uma hora pobres, outra hora na experiência do sexo feminino, na outra hora o sexo masculino, para nós ir nos desenvolvendo as nossas aptidões espirituais. Agora, a riqueza, você tem 2 pontos aí, né? Você tem a questão da reencarnação mesmo, por necessidade de alguns vir com a riqueza, com a condição financeira para desenvolver algumas questões, e outros ainda na pobreza para desenvolver também, aprender através da humildade, daquela vida difícil, se desenvolver a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, que nós conversamos no outro bloco. No outro programa da semana passada nós conversamos sobre isso daí, sobre o medo, né? O tema central, o medo e a confiança. E a pobreza nos dá essa condição, né, de nos impulsionar a nossa fé, a nossa esperança. Não que a riqueza não dá, mas a riqueza você já recebe isso tudo. Então é mais fácil
se desenvolver. E os espíritos falam que as duas provas mais difíceis, as pessoas invejam a riqueza. Para se você se comprometer numa reencarnação, é a riqueza e a beleza física. Né? As duas provas muito... Qualquer dia, Sr. Luiz, tem que fazer um tema sobre isso, hein? A beleza física. Essas questões assim da vaidade, os espíritos nos falam sobre essa questão. Mas os espíritos, no livro dos espíritos, falam uma sociedade baseada nas leis de Deus não deveria faltar o necessário. Qual é o problema? O problema é que na lei da reencarnação, não é que todo mundo devia ser miserável como tem muita... Infelizmente, essa é uma palavra chata, pesada, mas tem gente que vive na linha da miséria. Sem o amparo total da sociedade e dos governos. Então, numa sociedade baseada sobre as leis de Deus, não era para faltar o necessário. Não que a pessoa tenha que vir a ter a riqueza, a opulência, não, mas ter o mínimo possível. Uma condição de ter uma infraestrutura para a saúde, para a educação, para através do seu trabalho não faltar comida na mesa, não faltar o necessário para nós não vermos essas cenas vergonhosas. O senhor falou do osso aí, em anos passados, aí passou aquele caminhão numa região do Brasil, as pessoas atacando o caminhão para pegar o osso, porque não tinha mistura, fazer... a gente nem sabe a higiene daquele produto, como é que estava. As pessoas virar lata de lixo aí porque não tem o que comer. É uma coisa que não está... mesmo que você esteja programado numa reencarnação, tendo que reparar e reajustar um passado, a gente não deveria estar assim, porque senão isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E a gente não pode ter essa visão que a pessoa... É porque nós aprendemos que muitas vezes os espíritos precisam reparar e reajustar um passado, ele está reparando e reajustando alguma mal que ele fez lá. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que amparar, tem que ficar assistindo essas coisas, está ligado ao passado, ele tem que passar por isso. Não, a sociedade tem que fazer todo o possível para tirar a pessoa dessa linha da pobreza, dessa dificuldade que a gente vemos. Com aí, certeza. Né? Verdade. E o problema é que nós vemos hoje pessoas... A gente tem pouca vontade ainda de ajudar, a gente não tem essa ideia clara, né, ainda. Mas vamos aprender. Não, mas isso faz parte de um aprendizado. Na lei de igualdade, se você quiser saber melhor sobre isso, vai no livro dos Espíritos, querido Henrique. Tem lá as leis naturais e a lei da igualdade, ele fala exatamente disso, viu? Que nós estamos em aprendizados. Vai chegar uma hora que nós vamos reencarnar rico e pobre, mas não tanto diferente um do outro, não com tanta diferença. É que por exemplo, vai estar sob o comando, mas comando de um espírito superior, um espírito melhor. Então, quando vai acontecer isso? Daqui 500 anos, 600 anos, 700 anos, não sei. Mas vai acontecer. Não acho que vai mais tantos anos assim, não. Não, você acha que não? Acho então, que daqui uns 150... minha opinião, acho que daqui uns 150 anos a Terra vai estar outra já. Viu? Isso é importante, porque nós caminhamos para isso. Porque nós também cansamos de passar por esse... A gente vê isso na televisão, a gente fica chateado. A gente vê isso nas reportagens, você fica magoado. Você fala, e eu não posso fazer nada. O meu poder sobre isso é muito pouco. O que eu posso fazer é espernear e fazer uma campanha, mas é muito difícil, porque isso é um processo de governo, não é um processo de uma pessoa. Você pode ajudar mas você não ajuda uma comunidade inteira, né? Então, mas isso nós vamos aprendendo e aprimorando, não é? Então vamos lá, Marcos Aleixo, continuando. A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo dos anos eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo. Realiza encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. E logo no começo do ano, no terceiro mês, no mês de março, comemoramos o Dia das Mulheres com uma homenagem a uma grande mulher do espiritismo. Se trata de Dona Ivone do Amaral Pereira,
ela é responsável por receber e editar o livro Memórias de um Suicídio, um grande livro para aprendizado sobre as consequências do suicídio. Então, uma grande homenagem merecida a essa médium, essa trabalhadora, né? Então, Isso. E no mês de abril nós homenageamos Kardec. Por quê mês de abril? Porque abril é onde teve o lançamento do Livro dos Espíritos. E aí Allan Kardec, com aquele trabalho magnífico dele de fazer toda essa pesquisa, esse contato com o mundo espiritual, ele trouxe para nós o Livro dos Espíritos. Então, todo mês de abril, a USE Guarulhos faz alguma atividade em homenagem a Allan Kardec, não é, Nilce? E no dia 14 de julho tivemos o 11º encontro da Educação e Cultura Espírita, realizado lá no GBEM. GBEM fica aqui em Guarulhos. Tendo como tema principal Espiritismo integrando gerações. Muitas participações, foi uma manhã assim, bastante agradável. muito bom, viu, o Muito evento? boa, muito bom. Em setembro faremos a tradicional Semana Espírita, a 51ª Semana Espírita já, né, senhor Luiz? Isso, que casar uma primeira. Sendo o tema principal 160 anos dessa luz que veio ao mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos divulgar com maiores detalhes assim que tivermos maiores informações. Mas, senhor Luiz, ainda tem um evento que o senhor vai começar, nós vamos começar a divulgar aqui, que é o teatro, né? Teatro, a peça Allan Kardec e as Mesas Girantes. Chama, Homenagem né? ao codificador. A homenagem, dia 3 de outubro, é dia do aniversário de nascimento de Allan Kardec. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804. Então, a gente, para fazer mais uma homenagem ao codificador da doutrina, nós vamos ter essa peça teatral. Dia 3, que é no dia do aniversário, cai numa quinta-feira. Dia 5, para quem não pôde ir na quinta-feira, que tinha trabalho no centro, alguma coisa, então vai no dia 5, que é no sábado, que vai reapresentar essa peça Allan Kardec e as Mesas Girantes. Bacana. Fala, Nilson. E agora você ouvinte. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta e atendendo a uma solicitação de nosso ouvinte Sirlene Dias Guedes, ouvimos a música Epifáfio, na voz do grupo Titãs. E iniciaremos agora o segundo bloco do nosso programa. E agora nós vamos para o tema do dia. O tema do dia é identificando seus valores. Leixo e Nilce, você sabe que cada um de nós temos os nossos valores, né? Então vamos aprender a identificar os nossos valores. Tem aqui uma leitura que nós vamos fazer agora a respeito disso. A teoria dos valores, ou axiologia, indica o quanto vale algo ou alguém. Iniciada por Platão, quando investigava as manifestações do bem. Essa teoria sofreu amplo desenvolvimento ao longo dos séculos. Moral, originada da palavra costumes. É um valor universal, a moral, né? Aplicada a todo ser humano, em qualquer parte. É um conjunto de valores individuais e coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. Ética. Ética é a ciência da moral, responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano.
Somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na Terra, refreando as paixões más. Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Isso quem disse foi Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 18, item 19. E aí continua dizendo assim: a moral e a ética integram um ramo da filosofia denominado teoria dos valores, que tem como objetivo estudar a natureza dos valores e os juízos valorativos. Valor é a importância que se dá a algo ou alguém. Diante dos seres, sejam elas coisas inertes, sejam vivas ou ideias. Somos mobilizados pela nossa efetividade. Somos afetados de alguma forma por eles, porque nos atraem ou provocam a nossa repulsa. Portanto, algo possui valor quando não permite que permaneçamos indiferentes. Disse: os valores não são, mas valem. Uma coisa é valor e a outra coisa é ser. Quando dizemos que algo que vale, não dizemos nada do seu ser, mas dizemos que não é indiferente. A não indiferença constitui essa variedade ontológica que contrapõe o valor ao ser. A não indiferença é a essência do valer. Assim, a emissão dos juízos de valor, favoráveis ou desfavoráveis, indica a importância do que se dá ou não dá a algo ou alguém. Para a filosofia, moral é o conjunto de valores individuais e coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. O pensamento espírita não diverge desse conceito, pois afirma: moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O famoso filósofo iluminista Voltaire amplia o conceito da moral, que extrapola os dogmas religiosos e as superstições. Diz ele: a moral não está na superstição, não está nas cerimônias, nada tem de comum com os dogmas. Nunca será demais repetir que todos os dogmas são diferentes e que a moral é a mesma em todos os homens que usam da razão. A moral, portanto, vem de Deus, como a luz. Nossas superstições não passam de trevas. À medida que o espírito evolui, ele aprende a discernir o bem e o mal, condições que lhe capacita a desenvolver o senso moral. Dessa forma, as orientações morais fornecem subsídios para a construção e aplicação das normas de conduta, coletivas e individuais. Subsídios que podem ser utilizados pelo ser humano, independentemente dos seus costumes, religiões e tradições. Por esse motivo, a moral é sempre interpretada como bem, como tudo que promove a melhoria integral do homem, ajustando a realidade da vida.
Entretanto, para ser efetivamente bom, o ser humano precisa vivenciar a lei do amor, tal como ensina o Espiritismo. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. O homem seriamente empenhado em se transformar em pessoa melhor, admite que é preciso saber distinguir o bem do mal, a fim de agir com acerto. A respeito, há uma regra de conduta denominada regra de ouro, ou aceitação universal, e que se encontra no Evangelho, ensinada por Jesus como sendo um guia seguro de efetivação moral dos nossos atos. Tudo aquilo que, portanto, quereis que os homens vos façam, fazei-o a vós, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei dos profetas. Isso está em Mateus, capítulo 7, item 12. Esse trecho é baseado no artigo Moral e Ética, do estudo aprofundado da doutrina espírita. É interessante, né? A moral, você identificando os seus valores. Quem é você? Você é bom? Você é ruim? Você é arisco? Você é esperto? Desconfio. O que é você? Quem é você na natureza? E o que você deseja ser? O que você deseja ser? Então, identifique o que você quer ser. Identifique os seus valores. Mas saiba que existe uma conduta na vida que é exatamente a moral de Deus. Vamos lá, amigos. É isso, vai lá, Nilce, pode ir. Pode falar. Vai lá, flor do nosso programa, comece como sempre. Identificando seus valores. É aquilo que o Luiz falou. O que é você? Será que nós temos a consciência do que sou eu? Né? E à medida que eu vou desenvolvendo essa consciência, eu vou ter a consciência do que eu estou fazendo ou deixando de fazer, né? E o porquê não fiz. Quer dizer, é uma crescente indagação que eu vou fazendo. Quais são os meus valores? Por que eu consegui ou não consegui? E o que eu posso contribuir? Posso contribuir para agregar novos valores, para agregar novas situações, né? Situações que vão fazer bem, não só a mim, mas como ao todo ao qual eu pertenço. Porque quando nós pensamos que nós não estamos sozinhos, né? E que nada gira em torno de uma pessoa só, nós vamos expandir a nossa consciência, nós vamos expandir o nosso pensamento. Que nem estamos aqui nessa sala, eu estou sozinha? Não, seria muita pretensão eu dizer não, eu estou sozinha no mundo, eu não preciso. Né? Então são valores que a gente vai assim, agregando a si, e por detrás desse agregando, por detrás dessa conscientização, tem que existir um valor chamado humildade. Né? Porque se eu não tenho humildade, eu não vou reconhecer nada que esteja à minha volta. Verdade. Então, eu vou achar que todos têm que fazer algo para contribuir com o meu bem-estar. Né? É verdade. E se eu sou fechada nesse mundinho, eu vou achar que eu não tenho que fazer nada. Você viu aí o contrassenso, né? Por quê? Porque a gente não se inseriu naquele contexto.
naquele contexto que somos filhos do mesmo pai, né? Que o pai não privilegiou A ou B. Né? Vou ter consciência de que nós fomos criados todos iguais. Né? Que se Deus nos deu a inteligência, não é para a gente desenvolver uma inteligência egoísta, voltada só para mim, não. É para desenvolver uma inteligência de dentro para fora. Ou seja, o que eu vou fazer com a minha inteligência? Eu vou desenvolver boas ações que vão atingir a sociedade. Né? Então, isso para mim é definir valores. Dentro daquilo do meu raciocínio, é isso. É verdade. Não ficar naquele egocentrismo. Então, o Aleixo, numa família dá para a gente ver claramente, você olha para a pessoa e você já de cara se atribui, não é que se atribui, mas você identifica o valor daquela criatura dentro da família, não é? Você fala, não, esse aqui é meio esculachado, esse aqui é dedicado, aquele lá é muito rígido, não é? Os valores de cada um. Não é assim no dia a dia da vida? Nós somos olhados pelos nossos valores, né? E os valores nossos estão ligados na nossa condição, da nossa essência, do que nós somos, né? A nossa personalidade, ela não foi criada não foi constituída nesta encarnação. É um conjunto daquilo que nós fizemos em torno das nossas reencarnações, gera a personalidade que nós temos hoje. E os valores nossos é algo íntimo, né? Pessoal, porque está ligado àquilo que nós pensamos, é aquilo que nós seguimos. Os valores que nós temos está ligado à escolha, a modo de nós vermos a vida e o que nós escolhemos do que é correto ou não. Então, à medida que nós vamos nos envolvendo e se estabelecendo nas leis terrenas, naturalmente nós não temos tendo valores adequados com as leis divinas. À medida que nós vamos tendo uma aproximação com as leis divinas, nós vamos tendo valores éticas ligados à moral elevada, a conceitos de vida elevado, a justiça, a igualdade, a honestidade, a humildade. Então, os valores que nós temos na nossa vida está ligado na visão que nós temos de vida, né? Tem pessoas que ela constitui o valor de vida dela por ser inescrupulosa, por prejudicar o outro, por ser pessoas que tenham sentimentos não muito bons. Ela está ainda respaldada naquilo que é material. Agora, os valores nossos precisa. Por isso que a gente fica olhando, né? O julgar ou não, a gente não deveria. Por isso que é um dos pontos que a gente não deveria julgar. Eu preciso aprender isso. Porque o próprio valor da pessoa mostra quem ela é, né? É verdade. Os valores dela mostram as escolhas, mostra quem ela é, né? Então, por si só, ela já se mostra quem ela é. Não precisa nós ficar julgando, atacando, denegrindo. Os valores que ela possui na vida mostra realmente as atitudes dela, mostra quais são os valores dela, o que é valor para ela, né, nesta vida. Então, por isso que nós precisamos realmente, falo novamente, nos aproximarmos desse evangelho redentor de Jesus, porque ele constitui as leis de Deus, né? Ele constitui a forma, o caminho para nós termos valores equilibrados. E o valor ele é dado às vezes externamente por alguém sobre você. Porque a pessoa observa você e começa a observar e te dá valor. Eu tenho um amigo que contou uma história assim. Eu precisava mudar. E eu conheci um senhor que ia me alugar uma casa.
E a casa estava toda bagunçada, toda arruinada, arrebentaram a casa desse senhor. E eu não ia conseguir mudar, eu ia ter que mudar em agosto agora. Não é eu não, hein? Ah, é? Ah, tá, entendi. E esse amigo, ele pegou e falou, tenho que mudar. Aí o senhor todo apavorado, que ele não falou, como é que eu vou te entregar essa casa em dia 1º de agosto? Aí esse amigo falou, bom, peraí, eu tenho um outro amigo que ele tem um valor de dedicação muito grande. E ele foi atrás desse outro amigo e falou, olha, companheiro, eu preciso morar nessa casa dia 1º de agosto. E a casa está uma bagunça. Quebraram a casa, fizeram uma arruaça e não vão conseguir entregar e eu não vou poder mudar lá no dia. Aí ele foi nesse outro amigo, o amigo foi lá, vamos lá. Levou o amigo para ver a casa e o amigo falou, não, pode deixar que dia 28 de julho, 28, 29, até 30 de julho eu te entrego essa casa. O dono da casa, vendo isso, ficou super feliz. Então, o conceito de valor que ele criou a respeito desse meu amigo e a respeito do amigo do meu amigo foi muito grande. Então, veja que você observa a conduta do outro e vai aplicando notas de valor. E é assim que funciona. E nós temos que lutar para melhorar o nosso valor perante a comunidade que nós vivemos. É por isso que nós somos bem aceitos ou mal aceitos. Não é? Agora, se a gente tem uma conduta de bagunceiro, de trapalhão, só criar confusão, o nosso valor é o mais baixo possível, verdade. não é? Então, por isso que dá para a gente identificar o valor, o seu valor, você vendo qual é a postura que eu adoto na minha sociedade. Eu sou bom ou sou mau? Sou mais ou menos? Como é que eu sou? Não é, Aleixo? Sim, por isso que os bons valores geram boas éticas, bons costumes, assim, geram boas atitudes do ser humano, né? Então, os valores nossos nos mostram quem nós somos, né? Não é? Não é, Nilce? Exatamente, é verdade. Não é? Você está numa empresa, Nilce. Aí o seu patrão chega para você e fala assim, olha, eu preciso que você me entregue isso. Ele vai te valorizar se você conseguir entregar pelo menos uma boa parte do que ele pediu. Não é? O resto você justifica. Você fala, olha, não dá porque não dá tempo de fazer. Aí ele vai aceitar ou não. Mas o seu valor é aquilo que você consegue ser e produzir na medida do possível. Se são coisas boas, se são coisas ruins. Então você identifica seu valor exatamente por isso. É aquilo que você consegue demonstrar, não é? E o Espiritismo é exatamente isso. O Espiritismo quer o que de você, Aleixo? Quer que você mostre os seus valores melhores possíveis. E o Espiritismo ele fala isso, ó. Daqui uns anos, a maneira de você enxergar a sua posição na vida vai ser diferente, porque provavelmente você vai estar reencarnado, você vai estar em outra época, em outros momentos, e as pessoas já vão estar pensando de uma forma bem melhorada da forma que você pensava antes. É o dar o melhor de si. É verdade. Não é? Em todos os campos de atuação nossa. Dar o melhor de si. Fazer o melhor. Os conceitos espíritas, na verdade, nos remete a ter bons valores, né? É verdade. A ter bons valores, porque os conceitos espíritas são as leis de Deus, porque são os ensinos de Jesus. Então ele nos estabelece a ter boas atitudes, a ser alguém íntegro, nos auxilia, nos mostra o caminho, nos orienta a ser íntegro, ser justo, procurar ser compreensível. Então isso nos
estabelece em valores mais equilibrados, né? Então, o conceito, por isso que eu tenho o Espiritismo como um processo libertador de consciência. Ele vem nos dar essa base, esse entendimento, que são as leis de Deus, que são os ensinos de Jesus. E isso nos constitui a nossa consciência espiritual a ter bons valores, né? Boas atitudes. Isso, e é para isso que nós reencarnamos, né? Então, nós nunca podemos perder esse ponto de vista. A nossa encarnação é uma grande, grande, grande escola. Nós aprendemos no dia a dia da vida, nós aprendemos com o nosso filho, nós aprendemos com o nosso pai, aprendemos com a nossa esposa, com o nosso marido. Nós estamos aprendendo até com o dono do botequim lá da esquina, nós aprendemos. Por quê? Porque são pessoas que estão constantemente nos relacionando conosco. Até mesmo com as crianças, né? Ah, sim. Até as crianças não ensinam ainda. Não ensina. Muito. Minha neta tem um mês, ela está fazendo coisas que eu estou aprendendo. Verdade. Um mês virando para trás, virando para cá, seguindo a gente, onde a gente vai olhando assim, né? Falei, nossa, na época a gente enrolava os filhos, né? Ficava tudo preso, tudo. Hoje ela está me ensinando uma coisa nova. É verdade. E criança de 2 anos, elas chegam na escolinha e falam, pai, vô, não é para fazer isso, que não pode, aqui é contra a natureza, é contra não sei o quê. Tá pisando aí na casa, tira o sapato. Os valores, né? São os valores da vida. Você está falando de valores, hoje os valores são invertidos, né? Muito, inverteu-se muito os valores nesse mundo. Então, o que acontece? Se está procurando agora restabelecer os valores éticos, morais, para que se cria, a senhora falou da reencarnação, se oriente esse espírito nessa nova parte, nesse novo ponto de partida que é a reencarnação, né? Para o aprendizado do espírito. Isso, e o importante é o respeito que nós temos que ter pelo outro, observar que o outro tem o ponto de vista dele, nem sempre bate com o meu ponto de vista, mas está prejudicando alguém? Não. Então, não tem problema nenhum. Não é? Se não está prejudicando, não está fazendo nada contra, tá ótimo. Tudo certo. Então, quer falar mais alguma coisa, Não. Nilce? Quer falar mais alguma coisa? Então, vamos encerrar o nosso programa dando continuidade. E agora quem vai fazer agora é o Marcos Aleixo, que vai continuar. Vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. E esse site está muito bem elaborado pelo Sr. Luiz Gouveia. Opa. Ali tem os endereços, o nome dos centros. Ali você tem a oportunidade de não prestar, como se diz, justificativas para não ter um lugar para ir. Porque ali você tem os centros nos 4 cantos de Guarulhos, ali da região, você vai encontrar um centro. Então, entre e pesquise as nossas casas espíritas de Guarulhos nesse site. É verdade. E agora vamos a uma prece final. Vamos elevando os nossos pensamentos em vibrações de paz, de luz. Vamos agradecendo ao nosso Pai Maior por mais uma tarde maravilhosa de aprendizado, riqueza de aprendizados através do Evangelho de Jesus. Abençoa, Pai, a nossa semana, abençoa a nossa família, abençoa a todos os nossos ouvintes e que nós possamos retornar na próxima semana, se for da vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Isso. Muito bom. Vamos lá, né? Eu vamos fazer minhas despedidas, agradecendo muito aos nossos companheiros Luiz Gouveia, Nilce Pereira, a flor do nosso programa. Vamos nos despedindo desse trabalho de hoje. Luiz Leite, o diretor da rádio.
que prepara aqui essa rádio, esse programa para nós estarmos aqui hoje, aos nossos queridos ouvintes, né, que participam conosco, nos auxiliam, e que todos possam ficar. Eu costumo também não esquecer de agradecer a equipe espiritual da USE, que nos ampara, nos auxilia nesses momentos, e que todos possam ficar na paz, na luz de Deus e de nosso Senhor Jesus. Isso, e eu agradeço também por mais essa semana, e peço sempre, queridos ouvintes, peço a Deus que nos dê força para voltarmos na semana que vem. E também peço a vocês, ouvintes, continuem conosco, porque a rádio, ela é feita para vocês. Então, que Deus abençoe, muito obrigado e até a semana que vem. Eu deixo também meu abraço a todos, a equipe da USE, Gouveia, Aleixo. Também um abraço lá para o Ataíde. Ataídes. São dois, como diz Isso. o Luiz Leite. Também ao Luiz Leite, que é o diretor aqui da rádio. Um abraço bem apertado aos nossos ouvintes. E continue aqui na Família Web Rádio, porque aqui vocês têm 24 horas de bons programas. Ô Nilson, mas fala aí, ó. Não desligue não, fala daquele jeito seu. Não desliguem. É isso. Não desconectem. Não desconectam não, fala. E até a próxima semana. Isso mesmo. Muito obrigado. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.